Estamos no nosso encontro 32. Slava Jesús Christu, Slava Navik. Hoje o nosso tema é respeitar a sua vida e do outro. Então, ele remete ao 5º mandamento, que é não matar. Repassei 4 vídeos para vocês no WhatsApp. Os 2 primeiros falam sobre a temática, sobre o título, ao qual eu já anunciei no outro slide. O terceiro é sobre o rosário. Como nós estamos no mês de outubro, achei um vídeo muito explicativo, de fácil entendimento. Tem até uma atividadezinha ali que ela faz para fazer uma dezena, né, com um trabalhinho manual. Se vocês quiserem fazer, pode ficar à vontade. O último eu achei muito pertinente, para nós sabermos quem foi São Bento, já que é a nossa cidade, o nosso lugar que nós vivemos. Então, o quarto, na verdade, não é assim, mais por curiosidade, mais por um complemento, digamos assim, um vídeo complementar. Mas é bom vocês assistirem, né? Todo conhecimento é válido. E como se um dia alguém perguntar sobre o santo, vocês já sabem falar, não é? Já estamos na página 72 da nossa apostila, já estamos na lição 21. Então, o título, como eu já havia falado, é Respeitar a sua vida e do outro. Vocês verificaram no vídeo, nos 2 primeiros vídeos, que 5º mandamento é não matarás. Esse não matarás, ele é bem amplo, né? Não matarás quem, né? Como? Então, ali tem várias situações que podem acontecer na vida de uma pessoa. Quais são faltas graves, quais não são. O vídeo está muito bem, foi bem efetuado e muito bem amplo nesse sentido. Então, a vida humana é sagrada, porque desde a sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Então, aqui se fala desde a criança, desde o aborto, né? Já é bem abrangente esse tema nessa frase que foi lida agora. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ser reconhecido com os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável à vida. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para sua honra e a salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Qualquer atitude que venha prejudicar a nossa saúde, como drogas, alcoolismo, mutilações, terrorismos, são atentados contra a vida. Um atentado contra a vida é como um atentado contra o próprio Deus. Então, esse matar não é só tirar a vida, tá? Se você pender para o lado das drogas, você está se matando devagarinho, né? Então, nada que é natural. Se tiver alguém da família, precisa de muito apoio, isso são coisas muito difíceis que às vezes umas famílias têm que enfrentar, tá? Essa é uma temática muito forte, assim, né?
até o segundo vídeo eu fiquei pensando, mas eu achei que é pertinente passar porque são coisas que têm que ser ditas, né? Mas são coisas fortes que são presentes na nossa humanidade, né? Então, vamos ao nosso primeiro exercício. Copie os seguintes textos bíblicos. João, capítulo 10, 10. Então, ele quer que você copie inteiro esse versículo, tá? Esse versículo, capítulo 10, versículo 10. Então, o versículo 10 inteiro, do capítulo 10. E Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Jesus ajudou o povo a ver os erros do passado, a ter respeito pela vida, pelo que combata a vingança pelo perdão. Deu exemplo perdoando aquele que o crucificaram. Criticou a mentalidade que dizia: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Na verdade, Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Manda também amar os inimigos e rezar pelos que perseguem. Vamos à questão número 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Os policiais podem matar, pois é a tarefa deles. Não é bem assim, né? Qual que é a tarefa do policial? Nos proteger e prevenir os crimes, né? Mais do que, claro que às vezes, para proteger ele mesmo ou dos outros, ele tem que reagir de forma bem violenta, mas não é tarefa dele, tá? Quando nos expomos ao perigo, também pecamos contra o quinto mandamento. Sim, propositalmente, sim. Digamos assim, eu me desequilibrei do telhado e caí. Mas eu fui trocar uma telha, eu não vi que a escada estava podre, ou então eu pisei numa outra telha e ela quebrou e eu caí. Aí eu não fiz de propósito, né? Mas se você sabe que você vai se machucar e para aparecer para os outros, por exemplo, pular de algum lugar e você vai se, então já é um pecado, né? Porque você sabia que isso poderia acontecer. Então, são coisas que a gente precisa analisar. O aborto é um pecado contra o quinto mandamento. Como eu vi no vídeo, é assim, né? Os médicos e pessoas que cuidam dos doentes são os guardiões da sua vida. Na verdade, eles são guardiões da saúde, né? Eles não são guardiões da vida, da saúde. Eles não têm digamos assim, o poder de fazer a pessoa. Eles podem cuidar e fazer que a pessoa tenha um restabelecimento, mas eles não têm o poder de dar a vida, né? Eles têm de cuidar da saúde. Devemos preservar a vida dos nossos amigos e destruir os inimigos. Na verdade, a gente tem que preservar a vida de todo mundo, né? Mesmo dos inimigos. A pobreza também é um atentado à vida. Também é. Claro que a pobreza é. Se num país que tem riquezas, como é o caso do nosso país, que tem muita riqueza, e tem gente que não tem o que comer, ou então fica doente e não tem um remédio para comprar, alguém é culpado, né? Alguém tem demais, ou alguém não está fazendo a sua parte. Então é assim. Quem incentiva o uso de drogas e bebidas peca contra o quinto mandamento. Sim, isso sem tudo que é prejudicial à sua saúde e também à sua vida. Vai encurtá-la, ou pode encurtá-la. Né? Então, é assim. Vamos agora na página 73, nós temos um desenho bem bonito para vocês pintarem. Então, é Jesus, ele está falando com alguém está humildemente, pelo jeito está pedindo algum conselho ou está pedindo perdão a ele, né? Reflexão. A vida é um dom precioso. Não podemos comprá-la e nem tirá-la de alguém, pois é um dom gratuito que recebemos de Deus. Temos um canto. Na próxima slide ele vai passar este canto, tá? E tem a tradução. Então preste atenção, a música é bem bonitinha, assim, achei
que a pessoa que está tocando fez uma entrada bem bonita. Compromisso da semana. Pesquise se na sua comunidade ou município existe alguma forma de tratamento para as pessoas alcoólatras e dependentes químicos. E se em uma família tem alguém que sofre deste mal, reze pedindo a Jesus que liberte deste vício. A gente, bom, não sei se é de conhecimento de vocês, né? Mas existem alcoólatras, existem no nosso município, mas também nos municípios próximos nós temos uma assistência da prefeitura sobre essa questão, tem algumas igrejas, temos algumas ONGs que fazem esse trabalho para essas pessoas que querem se libertar deste vício. Mas assim, nessa semana, se vocês puderem pensar nessas pessoas e rezarem por elas, como é a nossa temática, rezem pelo menos um santo anjo, assim, quando estiverem rezando à noite, pense nessas pessoas e nessas famílias, principalmente nessas famílias que têm esse problema gravíssimo. Assim, só quem passa um problema desse sabe quanto que isso é grave, quanto que isso destrói as famílias. E assim, o alcoolismo é uma coisa, digamos assim, é um pouco mais injusto porque ele digamos, não é uma droga ilícita, né? Ele está à venda a qualquer local, né? Muito fácil adquirir, mas tem pessoas que têm problemas, elas não podem ter bebidas perto delas, né? Então elas não sabem se controlar. E a questão das drogas químicas, aí já é uma outra questão, que elas são proibidas no nosso país, mas acredito que não seja tão difícil consegui-las, né? Porque temos muito esse problema, mesmo sendo uma cidade desenvolvida como é a nossa. Eu imagino, não conheço muito os recantos de nosso país, mas e do mundo, né? Mas eu imagino que, e a gente vê pelo noticiário, que temos muito esse problema no nosso país. Відкрите серце я вже маю, ще більш відкрите я бажаю, для тебе, Отче, відкриваю моє серце. Відкрите серце я вже маю, ще більш відкрите я бажаю, для тебе, Ісусе, відкриваю moje serce. Vamos para a página 74. Então, temos mais uma questão que ele diz 2, mas ele é 3, tá? Da pirâmide abaixo, pinte as palavras que representam vida e risque as que representam morte. Amor, vida ou morte? Saúde, é vida ou morte? Favela, é vida ou morte? Fome, é vida ou morte? Perdão, é vida ou morte? Assalto, é vida ou morte? Mentira, vida ou morte? Essa palavra aqui. Desculpe querer comentar isso, mas esse momento que nós estamos vivendo, eu não sei mais o que é mentira e o que é verdade na nossos meios de comunicação. Estudo, vida ou morte? Oração, vida ou morte? Alimentação, vida ou morte? Confiança, vida ou morte? E desemprego, o que vocês acham? Vida ou morte? Pela sua vida e palavra, Jesus mostrou o objetivo desse mandamento. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então nós temos esse direito e nós temos tudo, desde saúde, desde acesso à saúde, desde escola, acesso à escola. E a gente sabe que nós vivemos num local, não é só por causa que nosso país é rico, né? Todo mundo tem riquezas para que todo mundo tenha. Mas o problema é essa de... Hoje eu ainda ouvi uma situação que eu fiquei inconformada, né? Que um apresentador da nossa TV, colecionador de relógios, tem um relógio de 7 milhões.
Para que um cidadão quer um relógio de 7 milhões, né? E outra pessoa não tem o que comer, quer estudar uma faculdade, quer se formar em alguma coisa, tem muita vontade e não tem dinheiro para fazer. Eu não acho que isso seja correto. Isso não é normal. A gente não pode se conformar com essas coisas. Ele já foi condenado pelo sistema à morte e morreu como um pobre, clamando a Deus da vida. Então, Jesus foi uma pessoa muito injustiçada, se vocês verificarem. Ele só fez o bem, né? E o sistema da época, a política, tanto política administrativa como a política da religião da época, condenaram ele e ele era o bandido, né? Não era a pessoa inocente, né? A sua fé no Senhor dos vivos e não no Deus dos mortos. De um Deus que escuta o clamor dos pobres e abandonados. Jesus venceu a morte, venceu o mundo, ressuscitou dos mortos. Jesus mostrou que o caminho para chegar à observância destes 2 mandamentos é imitar o próprio Deus, que é o Deus da vida. A vida é um dom que não pode ser vendido nem comprado, mas só pode ser doado, a exemplo de Jesus. Cite exemplos de pessoas que doam sua vida pelo bem dos outros. Então, se vocês conhecem alguém da sua família, conhece do Brasil, conhece do mundo, quem sabe a gente tem temos pessoas muito boas nesse mundo, só que assim, pessoas boas, ações boas, não vendem programa, tá? Não aparecem na notícia, tá? Nós temos que começar a ter uma mente um pouco mais crítica nessa situação, né? Que só desgraça que todo mundo fica comentando, ou então vende, né? Porque o que é a nossas mídias, né? Ela tem que ter audiência para ela poder vender as propagandas dela para poder ganhar dinheiro. É assim que funciona. Então, ações boas para chegar numa mídia, para chegar é muita coisa, né? Precisa de muito, né? Mas às vezes nós temos pessoas que fazem pouca coisa. Colocam uma água para um cachorro que está na rua, né? Isso já é uma coisa boa. Não precisamos transformar, às vezes a gente precisa transformar o mundo ao nosso redor, né? Às vezes a mãe chega cansada, tão cansada, o pai, às vezes ajuda só a tirar uma louça da mesa, já é uma grande coisa. Às vezes varrer a casa que está suja, juntar um papel que está no chão, já estamos ajudando a nossa mãe, né? Às vezes na escola, às vezes a professora também está muito atarefada. Às vezes você observa que às vezes um bom dia para ela ou para algum colega, às vezes torna a vida um pouco menos pesada. Então, essas coisas assim, se doar pelos outros, às vezes um segundo da nossa vida, às vezes não é nas grandes coisas. Se a gente conseguir fazer grandes coisas, né, amém. Que bom, né? Mas às vezes nas pequenas coisas ao nosso redor, né? Das nossas pessoas que estão à nossa volta, às vezes precisam de muita da nossa atenção. Então, uma boa semana para vocês. Resolvam esses exercícios. Temos os 2 exercícios da semana passada e desse para nós corrigirmos. Eu vou voltar um pouquinho ao tema quando a gente corrigir. Se você tiver alguma dúvida em qualquer exercício que vocês fizeram, esses que vocês, como esse 4, eu gostaria que vocês colocassem para a gente discutir. Então, alguns exemplos para a gente compartilhar com os colegas os exemplos que vocês colocaram, tá? Hoje eu coloquei um canto um pouco diferente e para finalizar a nossa aula. Então, do pobachinha, Shasleva Vasha Vestejny, boa vossa semana. De Maria Iisus Blahosloveu Vas Shir e Shuvacho Rodeno. Slava Isusu Christu. Menos rico, o pobre menos pobre, e
nós cada vez mais inquietos com os rumos do nosso país. Trabalho pra toda a gente, salário bem mais decente, e nós cada vez mais inquietos para ver nosso povo feliz. Não é fácil, não, 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 mas do jeito que está não dá. Gostamos de te louvar, mas às vezes a dor é tanta que a nossa oração é uma lágrima. Por favor, ó Senhor, Por favor, ó Senhor, dá-nos força e valor, dá-nos força e pra valor conquistar mais trabalho, pra conquistar mais salário, pra conquistar nosso pão, pão nosso de cada dia, trabalho de cada dia, salário de cada dia, certeza de cada dia, Senhor. Pão nosso de cada dia, trabalho de